Qual foi o título do trabalho? Alguns meios para se ter menos medo de errar. Uma das coisas mais gratas na vida é fazer as coisas sem medo de errar. Porque há pessoas que ficam travadas quando são perguntadas sobre assuntos que conhecem razoavelmente. O melhor sempre será cometer falhas sem se deixar abater. Reconhecer um erro sem passar um mal bocado. É preciso aprender que errar não é nenhum mal do século. Todos cometemos erros e não devemos nos condenar por fazê-los no decorrer da nossa vida. Só essa disposição permitirá que façamos as coisas sem desembaraço para acertar, mas também podendo errar. Na verdade, só não erra quem não faz nada. Qual a importância de estudar esse tema? Todos conhecemos pessoas que se tornam um pouco estranhas devido a um certo pânico de errar. Elas muitas vezes escapam de partidas esportivas escolares dizendo-se despreparadas. Preferem não participar de jogos de tabuleiro nos quais não dominam as regras. Há muitos anos se falou de um jogador de futebol que, no seu clube, jogava excelentemente bem, mas que quando vestia a camisa da seleção brasileira, seu futebol era péssimo. Provavelmente sentia o peso da camisa. Teria medo de errar para um público maior. Considerando-se algumas dificuldades de errar como estas, esse trabalho apresenta alguns meios para vencê-las. Qual o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho é apresentar o obstáculo do medo de errar que está presente na vida de alguns e mostrar que o melhor mesmo será sempre arriscar a fazer as coisas. As falhas são algo comum no ser humano, ou seja, seguem-no continuamente. Todos nos equivocamos e normalmente mais do que percebemos. Qual a metodologia empregada? A metodologia será mostrar a necessidade de empreender tarefas, ainda que haja adversidades. Precisamos aprender que errar não é nenhuma tragédia, visto que a qualidade do homem não está nos erros, mas sim em saber recuperar-se dessas falhas. Quais os pontos principais da discussão? Na discussão, consideramos a necessidade de se ter uma virtude, a da fortaleza. Essa virtude inclina-nos a fazer o bem, ainda que haja dificuldades. Essas barreiras são o temor do que vão dizer, o medo de ser criticados, o pavor de sermos menosprezados ou mesmo ridicularizados. A síntese está em mostrar o bem que supõe fazer as coisas, mesmo que custem ou que erremos um pouco. Dá pena ver pessoas inteligentes abalarem-se e abandonarem os estudos ou o trabalho ao primeiro obstáculo. O maior malogro de todos é deixar de fazer as coisas por medo de fracassar. Quanto às possíveis fraquezas que todos temos, o mais sensato é levá-las com um pouco de bom humor, rindo um pouco delas. O estudo propiciou quais conclusões? A conclusão é que devemos enfrentar as situações difíceis da vida para vencermos a maioria delas. Todos cometemos erros. A diferença é que alguns de nós tiram deles lições para o futuro, ao passo que outros apenas alimentam a amargura e o pessimismo. Porque às vezes o medo de errar é tão grande que as pessoas ficam
literalmente sem conforto e bloqueadas para emitir uma opinião de um tema bem conhecido. A vida é uma guerra com muitas batalhas que se sucedem ininterruptamente e deve ser alegre, com garra, com as características próprias do bom esporte, com a disposição de intensificar o treino sempre que seja necessário. Os fracassos não desanimam o verdadeiro esportista. Sabe que deve insistir muitas vezes antes de alcançar o objetivo e está sempre disposto a continuar a sua atividade, porque somente se abandonar a luta é que a derrota será certa. Termino com 2 exemplos de se superar o medo de errar. O primeiro exemplo real foi de uma pessoa que tinha enorme dificuldade em falar em público. Nas palestras da escola, passava muito mal e teve que desistir de um curso de violão e de 2 cursos de inglês presenciais. Com o passar do tempo e algum enfrentamento do problema, acabou por superar a dificuldade. Hoje fala para uma plateia considerável com facilidade. Um outro exemplo real é de um baixinho que era complexado por causa disso. Ele usava uns saltos descomunais e andava com o corpo esticado. No entanto, certo dia, um amigo lhe perguntou se jogava futebol, e sua resposta foi a de que fazia tempo que não entrava em campo. O amigo sugeriu que voltasse a treinar, porque tinha um bom porte físico. Apesar do titubeio inicial, passou a exercitar-se e melhorar pouco a pouco. A sua posição em campo era de ponta esquerda. Nas partidas, passava literalmente por baixo dos adversários, que comentavam: "O baixinho é fogo". Esta história, que é de superação, e com isto termino, foi resgatada a partir do relato de um livro.